Seja bem-vindo à Igreja Batista de Norte. Que a palavra ministrada nesta oportunidade venha alcançar a sua vida e o seu coração. Deus te abençoe. Amados e preciosos irmãos, querida igreja, nós chegamos pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus e também por sua vontade permissiva ao último domingo do ano de 2014. Podemos dizer, como igreja local, que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, e que até aqui nos ajudou o Senhor. E convictos desta afirmação, nós esperamos, pela esperança que há em Cristo Jesus, dias melhores, onde nos colocaremos à disposição do Senhor para trabalharmos em sua obra com alegria e com a força que vem do Senhor. Que venha 2015 e que este ano seja um ano de grandes bênçãos e de grandes realizações para cada um de nós. Este é o nosso desejo, pela fé que temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como eu disse alguns domingos atrás, nós estamos trazendo neste culto algumas mensagens de encorajamento nesses últimos cultos de 2014. E hoje eu gostaria de falar, à luz da palavra de Deus, sobre o avivamento. Não aquele avivamento de oba oba, mas o verdadeiro avivamento. E grandes coisas podem ser vistas e contempladas em nosso meio através do avivamento. Alguns irmãos já tiveram a experiência, talvez dolorosa por sinal, de participar de uma exumação. Geralmente, quando algum parente que é sepultado em um túmulo que já está ocupado por outro corpo que há muito tempo foi sepultado, eles costumam fazer a exumação. Juntam-se os ossos numa pequena caixa e ali, aquela pequena caixa com os ossos, os restos mortais, permanece. Para quem já teve esta experiência, sabe do que eu estou falando. Meu avô já teve o corpo, os seus restos mortais exumados para que o túmulo pudesse receber também o corpo da minha avó. Na vida nós estamos sujeitos a passar por momentos e também por situações como este que citei, que não gostaríamos de passar. Mas muitas vezes Deus nos leva a lugares, digamos que não tão confortáveis ou não tão belos de se ver, porém lugares necessários de se passar. Muitas vezes, eu já disse isso numa quarta-feira, passamos pelo deserto. Geralmente o deserto é um lugar onde nós não gostaríamos de estar ou de passar, mas é um lugar necessário, onde Deus trabalha e molda as nossas vidas e os nossos corações. E Deus levou em espírito o profeta Ezequiel até uma visão necessária de um lugar que possivelmente nós não gostaríamos de ver. Um lugar terrível, mas que ali o poder de Deus foi manifestado. E eu gostaria que você abrisse, por gentileza, a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 37, e nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 14. Vamos colocar em pé aqui, se puder, em referência à palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso de número 1 ao verso de número 14. Estarei lendo na tradução da Bíblia que possuo, os irmãos estarão acompanhando em reverência. Ezequiel capítulo 37,
nossos seres. Diz a bendita palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eles que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7. Então eu profetizei como se deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e as sopra sobre estes mortos para que vivam. Verso 10. Eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Verso 13. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Deus possa nos abençoar a sua palavra aí. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós pedimos que o Senhor venha nos iluminar para transmitirmos a Tua palavra divinamente inspirada pelo Teu Espírito Santo. Toca e fala aos nossos corações nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Estaremos em poucos e breves minutos sobre o tema Avivados por Deus, uma questão de vida. O texto fala, queridos, de uma visão que Deus deu ao profeta Ezequiel. E a Bíblia nos mostra que Israel se afastou de Deus, abandonou os preceitos divinos, se enveredou pelos caminhos da desobediência. Mas antes eu gostaria que você gravasse uma coisa no seu precioso coração. Quando nos afastamos de Deus, deixamos de usufruir da vida que há nele e passamos a um estado de decomposição espiritual cujo fim é a morte. Eu vou repetir para você gravar. Quando nos afastamos de Deus e deixamos Deus de lado, nós deixamos de usufruir a vida que há em Deus e passamos então a um estado de decomposição espiritual cujo fim é a morte. Israel havia se afastado de Deus e por isso fragilizou-se espiritualmente e perdeu a sua saúde espiritual a ponto de se tornar um
E a partir daí, então, é que Deus levanta o profeta Ezequiel e o chama e o leva a contemplar este mar. Seria esta uma visão fantástica de vida no meio de um monte de ossos secos? Esta visão do profeta Ezequiel mostra a situação do vale onde estava o profeta. Quantos crentes, queridos, por aí em suas igrejas, em suas casas, estão esmorecendo espiritualmente, morrendo aos poucos? Quantos estão morrendo aos poucos por não se alimentar mais da palavra de Deus? Quantos estão esmorecendo e morrendo aos poucos por fazer da Bíblia um livro qualquer? Quantos estão morrendo aos poucos por deixar a comunhão com Deus e com seus irmãos de lado, vivendo uma vida fria, distante e incógnita? Amados irmãos, sabemos que há vida em Jesus. Porém, muitas vezes o nosso testemunho pessoal não passa de ossos secos num vale deserto. A ponto de meu colega de trabalho, que eu convivo há tantos anos, nem ao menos saber que eu sou crente em Jesus. Quantos têm agido assim, desta forma? Espero que aqui nesta noite, nesta querida igreja, jamais haja pessoas assim, mas que aqui sejamos conhecidos e reconhecidos como crentes vivos que proclamam através do seu testemunho, com alegria e com esperança, a mensagem gloriosa de salvação, a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Quando o Senhor perguntou a Ezequiel se os ossos poderiam reviver, o profeta disse então sabiamente para Deus: Senhor, tu sabes. Verso de número 3. Grave isto também no seu precioso coração: não há nada que Deus não possa resolver. Não há nada que Deus não possa resolver. Se você está morrendo aos poucos no desânimo, peça a Deus um avivamento e você verá que para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Deus é vida e vida é movimento. Portanto, querido, Deus não quer uma igreja parada. Deus não quer uma vida inerte como ossos secos e ossos sem vida. Mas em nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, nós somos chamados a levantar e a andar, pois o nosso lugar não é no meio de um vale de ossos secos, mas o meu e o seu lugar é onde há plenitude de alegria, e isto só acontece na presença do Deus Altíssimo. Amados e preciosos irmãos, a visão do profeta para alguns pode parecer terrível, para outros fantástica, mas o fato é que Deus levou Ezequiel a um lugar e o deixou em outro, no centro da vontade de Deus. Há certos momentos que é necessário olharmos para dentro de nós mesmos. E mesmo que vejamos algo não muito bom ou não agradável, devemos olhar a si mesmo e não fugir da real situação. Deus levou Ezequiel até a crise, e ele passou então a enxergá-la de frente e não fugiu. Ele viu à sua frente uma visão de um vale de ossos sequíssimos. O que ele viu? Ezequiel viu a dimensão da crise. Eram ossos muito numerosos, como diz a palavra do Senhor, mas Ezequiel também viu mais, ele viu a gravidade da crise. Eram ossos sequíssimos. Quando você olha para dentro de você, meu querido, o que você vê? Há coisas que as outras pessoas não conseguem ver em nós. Há coisas que somente nós sabemos.
e que passam no oculto do nosso coração. Mas Deus sabe e conhece de todas as coisas, inclusive as ocultas. Olhe para dentro do seu coração, e se alguma parte podre ou alguma parte seca, deixe o Senhor colocar a mão neste lugar, para que Ele possa lhe dar vida novamente, para que Ele possa fazer você viver o que Deus tem para você. Somos chamados, queridos irmãos, a colocar diante do Senhor aquilo que porventura não seja agradável, para que Ele possa fazer um conserto na nossa vida e que possamos viver bem o que Deus tem para cada um de nós. Ezequiel teve uma visão divina e ele recebeu uma palavra de Deus para o povo de Israel: voltem a viver. Olha a mensagem de Deus para Israel, que havia se distanciado e estava morto com ossos sequíssimos. Voltem a viver. Amados irmãos, este é o verdadeiro avivamento. E essa palavra que Deus falou a Israel naquele tempo é a mesma palavra que Ele fala hoje ao Israel de Deus: voltem a viver. Meu querido amigo, meu querido irmão, algumas áreas das nossas vidas podem estar secas, sem vida. Talvez o seu casamento esteja com ossos secos. Não há mais amor, não existe mais cumplicidade, respeito, diálogo. Talvez a sua família esteja com ossos secos. Talvez o seu compromisso com a igreja local, talvez sua comunhão com Deus, seja qual área for, seja qual área for possivelmente que possa ter na minha ou na sua vida, Deus pode mudar toda a situação e trazer vida ao que porventura se deixa oferecer. Deus não quer ver uma igreja cheia de ossos secos. Deus não quer ver a sua casa ou a sua família com pessoas como se fossem ossos secos. Mas Deus quer ver vida. Vida na igreja, vida no seu lar, na sua família, porque Jesus Cristo é a única esperança. Vamos citar todos bem forte: Jesus Cristo é a única esperança. Vamos lá? Jesus Cristo é a única esperança. E foi essa esperança que o profeta Ezequiel viu em Deus. O verso de número 37, verso 1, a parte A já diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor. Portanto, meu querido irmão, a esperança está somente em Deus. Veja, meu querido, em nome de Jesus, sinta e segure na mão de Deus, porque nesta mão há a esperança, a solução, a cura, a libertação e a salvação para as nossas vidas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que esteja morto, se crê em Jesus, viverá. Aquele que crê em mim, que esteja morto, viverá. Palavras de Jesus. Foi essa a esperança que o profeta viu. O nosso Deus é o Deus que vivifica. E o verso 6 diz: e poreis o Espírito e vivereis. Ezequiel então viu a esperança naquele vale de ossos secos, e a esperança era o próprio Deus. Se você quiser experimentar um avivamento na sua casa, na sua família, na sua igreja, entenda que não existe restauração e nem avivamento sem Deus. Qualquer outra coisa que seja, qualquer outro movimento que não tiver como o princípio Deus, pode ser qualquer outra coisa, mas não será uma restauração ou avivamento
porque somente a restauração e o avivamento podem ser feitos no poder de Deus. Foi isso que Ezequiel contemplou naquela visão em meio ao vale de ossos secos. Ezequiel viu o poder de Deus. Para concluir, está chegando o novo ano. E Deus não quer crentes espalhados como ossos secos e sem vida. Mas Deus quer um exército vivo. Um exército vivo que marche segundo a sua vontade, proclamando de dia em dia que Jesus Cristo é o Senhor. Que possamos, queridos irmãos, continuar como somos, um exército de pessoas vivas, de filhos de Deus vivos, proclamando não somente a QNL, mas aonde quer que estejamos, a salvação em Cristo Jesus. Profetize aos nossos seios nesta noite, diga assim: meu Deus, vivifica minha alma e o meu coração, para que eu possa experimentar e viver o verdadeiro avivamento em toda a minha vida. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer da sua igreja. E que eu seja conhecido como um crente avivado no poder de Deus, pois isto é uma questão de vida. Louvado seja o nome do nosso Deus, e que a sua vida permaneça, a vida do Senhor permaneça expressa em nosso testemunho pessoal, mostrando aos demais que há vida em Deus, que há vida em Jesus. Que Deus abençoe.